Você já pensou em fazer terapia, mas teve dúvidas de como que funciona um processo terapêutico na prática? Já até considerou escolher uma psicóloga, mas não soube muito bem o que avaliar nessa escolha? Ou simplesmente tem curiosidade para poder entender como funciona uma sessão na prática? Bom, então nesse vídeo eu vou revelar todas essas dúvidas para você. E além de você entender como que funciona uma sessão por dentro, vamos dizer assim, vou revelar aqui os bastidores de como que funciona um processo terapêutico, você também vai receber dicas de como fazer uma boa escolha da sua próxima psicóloga ou até mesmo avaliar um pouquinho de como anda o seu processo terapêutico por aí. Eu sou a Thalita Camargo, psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-comportamental, e a gente vai poder entender no vídeo de hoje tudo o que acontece dentro de uma sessão de terapia. A primeira coisa que eu quero começar falando com vocês é que terapia não é uma conversa qualquer. Então, sabe aquela amiga que você desabafa, aquela amiga que você se sente super segura para poder falar de assuntos delicados, íntimos, porque sente que pode confiar nela, aquela profissional que você vai e também assim é uma pessoa que te escuta muito ativamente, que você se sente assim tranquila para poder falar sobre assuntos também delicados com ela, aquele esporte que você faz e no final você sai assim descarregada emocionalmente. Bom, isso não é terapia. Essa amiga não está fazendo terapia com você, essa profissional que você super tem confiança não está fazendo terapia com você, e esse esporte que você tanto gosta também não é terapia. Por mais que eles possam fazer bem, e a gente deve sim considerar todos eles, existe uma diferença sobre conversar, jogar a conversa fora, sentir alívio emocional e o que é o processo terapêutico. Existe uma frase muito usada, principalmente na internet, que diz assim: não é terapia, mas é terapêutico. Por que a gente usa essa frase? A gente usa essa frase porque terapêutico é tudo aquilo que provoca uma melhora, uma cura, né, uma eficácia. Mas esse termo associado à terapia é muito perigoso porque a gente pode simplificar demais o que é um processo terapêutico. Então, muitas pessoas têm a ideia de que terapia é ir num lugar onde tem um certo sigilo, onde vai estar ali uma pessoa me ouvindo porque eu acabei contratando aquela profissional, então eu vou jogar a conversa fora, vou poder falar tudo o que eu preciso, porque eu tenho garantia de sigilo e também vou ser ouvida. Gente, terapia não tem nada a ver com isso, principalmente para mim, que sou terapeuta cognitivo-comportamental. Mas, né, preciso abrir aqui, mesmo sendo uma psicóloga, de que esse mundo tem muitas variáveis que dificultam muito para você aí que tem o desejo de fazer terapia, que tem o anseio de fazer terapia. Eu sei que não é fácil vocês tomarem essa decisão, porque é uma área com muitas variáveis, com muitos aspectos que acabam realmente dificultando a nossa compreensão a respeito do processo terapêutico. Por exemplo, nem toda terapia é igual, e nem todo terapeuta é psicólogo. Thalita, isso está ficando complexo demais. Você acabou de me falar que as conversas que eu tenho com amigas, com pessoas que eu tenho confiança, não são terapia. E agora tá me dizendo que nem toda terapia é igual e nem todo terapeuta é psicólogo? É isso mesmo. Mas não desanime, porque você vai ser capaz, no final desse vídeo, de entender todos esses aspectos importantes aqui que eu tenho para poder compartilhar com você. Então fica comigo, não desiste. A primeira coisa é que a profissão terapeuta no Brasil não é um trabalho regulamentado. Então, qualquer pessoa pode se nomear terapeuta e começar a atuar a partir dessa intitulação. Então, a pessoa pode sim se intitular terapeuta e começar então a fazer atendimentos e começar a prestar alguns tipos de serviços utilizando o título de terapeuta. Porém, o psicólogo e o psiquiatra, que é o médico, são os únicos que são responsáveis pela saúde mental, que respondem pela saúde mental no Brasil. Então existe uma lei, que é essa daqui, que regulamenta, que fiscaliza, que assegura que somente o psicólogo e o psiquiatra podem responder pela saúde mental de um paciente. Esses sim estão habilitados a cuidar da saúde mental e emocional. Então, qualquer terapeuta, mesmo que ele não seja psicólogo, ele pode tratar de questões existenciais, relacionais, mas no que diz respeito e no que tange saúde mental e emocional, somente o psicólogo e o psiquiatra podem fazer. E isso, gente, traz um ruído enorme para nós que somos psicólogos, que fizemos uma graduação de 5 anos,
Muitos de nós, como eu, fizemos especializações, formações, pós-graduação, que nos especializamos no cuidado mental e emocional. Então, muitas vezes, o paciente ele não tem esse discernimento e esse conhecimento para poder tomar uma boa decisão na procura por um psicólogo e acaba tendo uma experiência super negativa com um terapeuta que se intitulou terapeuta, que não tem formação acadêmica, que não tem graduação em psicologia e não estava habilitado nem legalmente, nem intelectualmente, nem tecnicamente a cuidar da saúde mental e emocional desse paciente. Então, uma primeira coisa muito importante: o seu terapeuta é um psicólogo? Se você está com adoecimento mental ou emocional, você deve buscar por um psicólogo para terapia, por exemplo, e um psiquiatra quando necessário a questão medicamentosa. Então esse é o primeiro ponto muito importante de eu esclarecer aqui com você. Vamos seguir então para o próximo ponto. Todo psicólogo é igual? Não, todo psicólogo não é igual. Assim que a gente se forma lá na graduação e a gente decide atuar na clínica, a gente vai se apropriar de uma abordagem. Thali, o que é uma abordagem? A abordagem nada mais é a visão de homem, de mundo, de adoecimento, de cura, que o psicólogo vai se apropriar para poder tratar o paciente que está ali na frente dele. Olha só, o ser humano, ele é muito complexo, ele tem muitos aspectos. Então, uma única abordagem não é o suficiente para a gente enxergar esse ser humano. É por isso que nós temos 3 principais vias, vamos dizer assim, dentro da psicologia. Nós temos a psicanálise, que tem como símbolo, muito conhecido, o divã, que são psicólogos que, quando se apropriam dessa abordagem da psicanálise, buscam conhecer mais o inconsciente do paciente através da associação livre. Então, é uma clínica muito mais focada na fala, no ouvir, não tem intervenções tão diretas e tem ali como símbolo Freud e o divã. Nós temos uma outra vertente também bastante forte, que é a humanista, que foca bastante na relação que o paciente tem com o terapeuta. E tem a minha abordagem, que é claro, eu vou defendê-la aqui e contar para vocês do porquê que eu a escolhi, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é inclusive a abordagem mais recomendada pela Organização Mundial da Saúde, por possuir tantos padrões ouros. O que isso significa? Ela tem evidência, ela foi pesquisada, existe comprovação de que essa abordagem de fato funciona quando o paciente está com ansiedade, quando o paciente está com depressão, quando o paciente tem toque, quando o paciente tem fobia. Nós temos vários estudos comprovando do quanto que a TCC ela é eficaz. E a TCC, ela é inclusive aliada a uma prática baseada em evidências, que tem como principal objetivo oferecer para o paciente aquilo que mais funciona para o quadro dele, fazendo então com que o paciente tenha resultados mais breves, sem aquela ideia de que terapia é para sempre, de que eu comecei terapia, então agora eu vou ter que fazer terapia há 10 anos, ou que vir a terapia é só conversar, como a gente falou no começo desse vídeo, ou então que eu vou ter que ficar em silêncio, o terapeuta não vai dizer nada. A TCC é diferente de tudo isso. E foi aí que eu me encontrei e que eu venho praticando essa abordagem há quase uma década no meu consultório. Então, eu quero te situar um pouquinho aqui do que eu vou apresentar para você. Eu vou te contar um pouquinho de como que funciona a sessão de uma psicóloga, que é terapeuta cognitivo-comportamental e que então tem bases e que então tem práticas baseadas em evidências, tá bom? Bom, vamos supor que um paciente, então, ele comece o processo terapêutico comigo. Na primeira sessão, a gente vai fazer um levantamento de demandas. E o que é um levantamento de demandas? O paciente, a partir de perguntas estratégicas, ele vai ser capaz de identificar tudo aquilo que tem sido um incômodo, uma dificuldade, um problema, um prejuízo, ou simplesmente é algo que ele queira mudar na vida. Tá ali, mas só em questões emocionais? Não. Dentro do processo terapêutico, a gente avalia praticamente todas as áreas da vida do paciente. A área emocional, financeira, a profissional, a relacional, a familiar, a pessoal, a emocional, a física. Então, é como se naquele momento eu estivesse me associando ao paciente para tornar uma força positiva, isso vai ficar meio místico, né? Mas para me tornar aliada a ele, para que ele alcance aquilo que é um objetivo e um propósito na vida dele. É como se ele estivesse ganhando uma força a mais para poder fazer com que de fato ele alcance aquilo que é um objetivo e algo que é muito importante para ele. Então a gente faz o levantamento das demandas, mas também nós que somos terapeutas cognitivos comportamentais, a gente trabalha com o objetivo e a meta que o paciente tem para a terapia.
É por isso que com a gente a terapia não dura uma vida inteira. A bem da verdade, nem sempre o paciente quer ir embora depois, porque ele começa a ver quantos ganhos a terapia traz para a vida. Mas os objetivos e os problemas, eles são importantes para que a gente vá finalizando cada um desses pontos que são importantes para o paciente. Então, assim que a gente levanta a demanda, a gente também vai perguntar para o paciente onde que ele quer chegar com a terapia. O que que ele aspira a conquistar com o processo terapêutico. Então, a partir das demandas e a partir dos objetivos, a gente traça um plano terapêutico. E é aqui que o processo terapêutico acontece. Esse caminho que vai fazer o paciente sair daqui e chegar aqui é um caminho em conjunto. É isso que a gente entende dentro da TCC. É um vínculo colaborativo. Eu tenho um papel muito importante, mas o paciente também tem um papel muito importante. Por quê? Porque a TCC ela é baseada no aqui e no agora e também em resolução de problemas. Então, a gente vai trabalhar muito o cotidiano do paciente. A ideia é que o paciente consiga ver de maneira palpável, tangível e concreta o processo terapêutico chegando no dia a dia dele. Ele consegue ver de maneira prática o efeito da terapia no dia a dia dele. A comunicação dele melhorou, ele já sabe lidar melhor com a ansiedade, ele já entende do porquê que ele entra num quadro de depressão e humor mais baixo, ele aprende a se monitorar, ele tem um maior domínio sobre si mesmo. É por isso que tem uma frase que eu repito sempre: você já se conhece o suficiente para viver bem? Porque tudo aquilo que você não conhece não existe para você. E se não existe, você não tem poder de mudança. Então, ao longo do processo terapêutico, né, desse caminho que a gente vai percorrer até ele chegar no objetivo, ele vai aumentando o nível de autoconsciência, ele vai entendendo melhor as emoções dele, ele vai entendendo a história, quais são os padrões. Então, só para ficar bem explicadinho, a gente vai trabalhar 3 áreas importantes ao longo do processo terapêutico: comportamento, cognição, que envolve pensamento, crença, tudo que está aqui, e também as emoções. Então, no que diz respeito ao comportamento, a gente avalia e ajuda o paciente em rotina, em tomada de decisão, em assertividade, que é aquela habilidade em conseguir dizer não, o sono desse paciente, como é que ele resolve os próprios problemas. Então, essa é a parte comportamental, vamos dizer assim. Na parte cognitiva, e para mim aqui está o grande espetáculo do que a gente chama de processo terapêutico, existe um boom na autoconsciência. A pessoa ela começa a entender como é que é o temperamento dela, como é que é a personalidade, do porquê que ela faz o que ela faz, do porquê que ela não faz o que ela não faz, do porquê que ela tem certos padrões de relacionamentos, por que existem pontos específicos que trazem tanto incômodo, por que tem emoções que ela tem tanta dificuldade em gerenciar, por que os pensamentos estão aqui, o que ela faz com aqueles pensamentos. Então é realmente uma viagem interior para que ela ganhe mais maturidade emocional, que tem a ver com o nosso terceiro ponto. Nesse segundo ponto, ainda falando da cognição e do aumento da autoconsciência, a gente investiga a história de vida do paciente. Ah, Thalita, mas você não falou que a TCC é focada no aqui e agora? É sim, mas o que eu sou hoje teve um contexto que precisou acontecer. E o que eu investigo como psicóloga é o seguinte: o que você está fazendo no seu hoje que tem a ver com o que você já viveu. Não para eu voltar lá para mudar alguma coisa, mas para a gente poder compreender e ganhar munição de mudança no aqui e agora. A partir do momento em que a gente compreende do porquê que a gente faz tal coisa e como a gente funciona, aquilo já é bastante suficiente para a gente escolher coisas diferentes. Então, se eu tomo consciência, eu também tenho a possibilidade de escolher diferente daquilo que eu ando fazendo no automático. Então a gente vai olhar para a história de vida, personalidade, temperamento, crença, padrão, pensamento, autoestima, humor, se tem ansiedade, se tem depressão, estresse, enfim, é uma autodescoberta assim bastante significativa. Os pacientes costumam gostar muito disso. E Thali, como que isso é feito? Através de escalas, formulários, questionamentos, perguntas que são feitas também na própria terapia. Então, eu sou muito ativa como terapeuta, né? Acaba sendo uma conversa, então eu vou perguntando, eu vou investigando. Lembra que uma das palavras que eu trouxe aqui na relação que eu vou desenvolver com o meu paciente é de colaboração? Então, eu não quero que o ambiente terapêutico seja aversivo para ele. Então, é óbvio que eu vou cuidar dessa relação para que a nossa própria relação também seja terapêutica para ele. E o terceiro aspecto, as emoções. Então, a gente ajuda o paciente a identificar as emoções, a lidar com elas, porque não adianta ter inteligência emocional, tá? Inteligência emocional nada mais é do que conhecer e saber reconhecer as emoções, mas é importante que a gente tenha maturidade sobre elas.
O que a gente faz quando a raiva chega? O que a gente faz quando o ciúme aparece? Então, é a conexão dessas 3 áreas em que a gente vai trabalhando sempre no processo terapêutico. Com as estratégias e técnicas que eu mencionei aqui anteriormente, a gente tem mais de 100 técnicas que a gente usa dentro da TCC, e uma boa técnica é aquela que o paciente nem sabe que nós estamos aplicando, mas a grande verdade é que o meu foco é sempre fazer com que esse paciente chegue aqui, nesse objetivo que é tão importante para ele, e que por conta de uma história, por conta de traumas, por conta do próprio estado mental e emocional, nem sempre ele alcança. E aí, quando ele me acessa, eu me alio a esse paciente para ele ganhar uma força extra e a gente então conseguir chegar nesse lugar que é um objetivo para ele, que é algo que ele realmente almeja. Então, em resumo, o que o processo terapêutico ele vai viabilizar? Uma autoconsciência maior. Eu começo a ter uma clareza muito maior de como eu funciono, de como eu penso, de como eu me sinto. E por conta dessa clareza, eu consigo escolher melhor e, consequentemente, viver e me relacionar melhor. Fazer escolhas mais assertivas que, de fato, estão vinculadas ao meu propósito e não às minhas emoções, e não aos meus medos, e não às minhas incertezas e aos meus pensamentos que nem sempre são reais. Então, uma pessoa com mais autoconsciência, com mais compreensão sobre si mesma, consegue viver melhor. Então, quais são as 3 coisas que você precisa considerar quando for escolher seu próximo psicólogo? Primeira coisa, esse psicólogo tem CRP ativo? Segundo, a abordagem que ele segue, psicanálise, humanista ou terapia cognitivo-comportamental, é uma abordagem que combina com você? Essa visão de ser humano e a maneira como ele vai intervir é algo que realmente você está buscando? E terceiro, você se conecta com a pessoa desse psicólogo? Porque a relação que vocês dois precisam desenvolver é fundamental. Então, sim, você precisa se conectar com esse profissional. Eu espero com esse vídeo ter conseguido esclarecer um pouquinho para você de como que funciona o processo terapêutico na prática. É claro que o processo terapêutico às vezes vai ter ali um momento de descontração, de sorriso, de acolhimento, mas sempre, sempre o foco é esse bem-estar desse paciente. Bom, se você gostou, se você se identificou, você faria terapia comigo, conhecendo um pouquinho aqui de tudo que eu apresentei? Então comenta aqui, isso vai ser bem importante para mim, saber se eu consegui quebrar de repente alguma crença, alguma objeção que você tinha sobre o processo terapêutico, e também espero ter trazido aqui dicas importantes para que você escolha muito bem o seu terapeuta, tá bom? Até a próxima!